Vamos abrir a Bíblia em Marcos 10, 21, parte B. Vem, segue-me. Amigo rádio ouvinte, o arrependimento e a fé andam juntos. Onde encontramos o primeiro, a última ali estará também. Estão permanentemente ligados no coração do verdadeiro convertido, pois a fé verdadeira sempre envolve arrependimento, e o arrependimento verdadeiro está sempre misturado com a fé. Desta forma, os evangelistas muitas vezes conclamam pecadores ao arrependimento, somente outras vezes demandam que estes creiam, isto é, exercitem fé, e outras vezes ainda menciona tanto o arrependimento como a fé. Cristo requereu do príncipe fé em si próprio. Requereu do príncipe fé em si próprio, bem assim como o arrependimento das obras mortas do pecado. Esse príncipe que me refiro aqui é Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, e Jesus disse: importa nascer de novo. O circunspecto jovem possuía uma filosofia de vida que colocava a riqueza num ponto bastante alto em sua escala de valores. O seu pensar, eu me refiro ao jovem de qualidade, o seu pensar era construído sobre a admiração e o desejo da aquisição de riquezas materiais. O seu amor estava fixado no objeto das riquezas materiais. O seu arbítrio estava inclinado a escolher qualquer opção que incrementasse ou preservasse suas propriedades mundanas. Ao requerer o arrependimento, nosso Senhor Jesus urgia ao jovem rico que abandonasse a sua filosofia de vida. Ele tinha que divorciar sua inteligência, suas emoções e seu arbítrio das riquezas terrestres, ou jamais poderia possuir os tesouros celestiais. Quando o coração sofre uma limpeza, não pode permanecer desocupado ou será habitado por demônios. Nossa, eu estou dizendo uma coisa muito séria aqui agora, hein? Permite-me repetir. Quando o coração sofre uma limpeza, uma regeneração, no caso, não pode permanecer desocupado. E jamais poderá ser habitado por demônios piores que os que previamente o habitavam. A mente tem que ser preenchida com novos ensinamentos, e outro objeto tem que possuir as afeições. Outro mestre tem que dirigir o arbítrio. Quer dizer, o mestre por excelência, Jesus, que tem que dirigir o arbítrio do pecador. O príncipe tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Ou a conversão de um pecado será apenas um desvio para outro mais sério. Ele tem que ter fé para isso. E é assim que temos o convite gracioso de Jesus: vem, segue-me. Deus encarnado condescende mansamente a convidar um rebelde que ama ao dinheiro mais do que ele. Vem a mim. O convite é ministrado a um pobre pecador que caiu em tentação e em laço de muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína completa. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, verso 9. Aquele que quebra a lei, o Salvador diz: vem, crê em mim, dá-me a tua mente, o teu amor e a tua obediência. Novamente é necessário esclarecer ideias confusas e errôneas sobre a fé. Jesus, ele oferece ao homem a salvação, ao jovem rico, mas ele infelizmente recusa a salvação em troca de coisas materiais, pelas riquezas materiais. E Jesus continua a convidar a pecadores indistintamente, seja rico, seja pobre, seja livre, seja servo, independente da camada social, ele convida: vem, segue-me. E porque me vem a mim, aliás, Lucas 6,46, permite eu ler o texto, porque eu achei que eu falaria de cor, e essa passagem aqui me fugiu da memória. E por que me chamais Senhor?
e não fazeis o que eu vos digo. O apelo de Jesus se destaca perante o evangelismo moderno. Com bastante frequência, os sermões contemporâneos dão a ideia de que Jesus é um salvador pessoal para ajudar pessoas a se livrarem de dificuldades e perigos materiais. Jesus é representado como se tivesse parado, ansioso a assistir qualquer um que simplesmente assine um bilhete de permissão, ou assine um envelope lá do dízimo, ou da campanha X. Tem trauma dessas tais campanhas de oração aí, que é uma forma de arrecadar dinheiro. Isso não é evangelho, isso é o pseudo-evangelho. Mas existe um silêncio profundo sobre o fato de que ele é o mestre a ser seguido, o Senhor a ser obedecido. Na Bíblia, os requerimentos a serem preenchidos por um discípulo de Cristo são tornados bem claros logo de saída. A porta estreita no início, a estreita rota da vida eterna, o caminho é estreito e apertado, difícil de ser transitado, mas é glorioso e maravilhoso, embora muito espinhoso. Na verdade, Jesus é socorro bem presente na angústia. Salmo de número 46, verso 1. Para todo aquele que nele confia, ele é socorro bem presente na angústia. Ainda mais que o Evangelho é a saída para o desesperado, por ser o mesmo poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele nunca presta esta ajuda salvadora àquele que não o seguem. Se Cristo houvesse declarado ao jovem rico que ele dava riquezas celestiais e vida eterna aos homens, simplesmente ele estaria enganando a este. O pecador tem que saber que Jesus não será o salvador de homem algum que recusa dobrar-se diante dele. Quer dizer, o indivíduo que não quer dobrar-se e humilhar-se perante o Salvador, ele não vai ser salvo jamais. A salvação é para pessoas que humildemente reconhecem que está perdido, arrepende-se dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus não utiliza a sugestão criada pelos homens do século XX, que o recebimento de Jesus como Senhor é uma opção. Para ele isso não era um segundo passo essencial, mas desnecessário para o mancebo de qualidade, isso era desnecessário. Mas a mensagem adulterada de hoje tem enganado pessoas após pessoas, convencendo estas que Jesus alegremente aceitará ser o Salvador, mesmo aqueles que recusam segui-lo como Senhor. Então é necessário que você receba a Cristo não apenas como seu Salvador, mas como seu Senhor e Salvador. O apelo de Jesus à salvação é essa: vem e segue-me. O relacionamento prático de que Jesus é Senhor de nossas vidas e a rendição à regência dele, é necessário então que o pecador humilhe-se perante o Salvador e receba-o como seu Senhor e Salvador, porque recebendo-o como Senhor e Salvador, automaticamente o indivíduo sentirá o desejo de segui-lo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Apesar de, em português, termos a palavra crer, tanto na primeira quanto na segunda parte do vocábulo grego, nessa segunda parte, essa expressão significa o indivíduo que não obedece ao Evangelho, é o indivíduo que mantém-se incrédulo diante do convite de Jesus. Crer, eu acho que eu não estou exagerando não, crer não é apenas acreditar, crer é confiança plena e total. E sem obediência à palavra de Deus, é impossível se chegar à vida eterna. Será que eu estou falando abobrinha aqui? Não. Afinal de contas, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? A resposta do apóstolo Paulo foi peremptória: de modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos neles? Se já morremos para o pecado, temos que nos considerarmos mortos para o pecado e seu poder, e vivos para Deus. Eu lhes darei a vida eterna,
se você vier e me seguir. Torne-se meu servo, submeta a sua mente aos meus ensinamentos, pois eu sou o grande profeta, disse Jesus. Dobre-se aos meus mandamentos, pois eu sou o seu rei. Somente nesses termos é que ele oferece salvação ou vida eterna a qualquer pecador, independente de quem quer que seja. Quero abrir um parênteses aqui. Se Jesus estivesse satisfeito em salvar o jovem rico, porque este havia feito uma profissão intelectual, que ele era o seu salvador, o Novo Testamento teria um livro diferente. Primeiramente, o jovem teria se afastado alegremente. Se Jesus estivesse disposto a ser salvador de alguém que não o recebeu como Senhor, é claro que o indivíduo não vai ser salvo, pois o jovem rico, em vez de abraçar a salvação, ele saiu triste, ele se entristeceu. Grandes coisas ser rico, grandes coisas acertar na Mega Sena, ter muita riqueza material, dizer como o ímpio, o rico avarento: a minha alma tem em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, folga e regala-te. Mas vem a palavra do Senhor nessa noite dizendo: hoje te exigirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2,4. Se ele tivesse oferecido ao jovem rico tesouros nos céus, sem o requerimento de que esse tinha que segui-lo, Tiago não poderia ter instruído que fé sem obras é morta. É necessário as nossas obras, não para que... Uma vez eu tive um problema com o irmão, eu vou estar com ele amanhã, depois da manhã. Eu não creio que é necessário a nossa justificação diante de Deus pelas nossas obras, não. Eu até hoje eu continuo temando com esse irmão, que somos salvos sem as obras, justificados pela fé, porém salvos para as boas obras, como o apóstolo Paulo foi muito bem claro quando disse que não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados por Jesus Cristo, para que andássemos nelas, nas boas obras. A vida eterna é um tesouro no céu que o jovem procurava, era apenas parte da salvação que Jesus veio trazer. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, e não da destruição de sua pobreza eterna. Muita gente cita esse texto fora do contexto geral. Jesus requeriu ao príncipe submissão a si próprio como Senhor, então seria liberto do poder do pecado. A fé não é um balançar de cabeça a uma série de conferências. Não é levantar a mão, e se hoje mesmo levantar a tua mão, irás morar na glória em Sião. Nem sempre. Levantar a mão nem sempre significa salvação. Pode até significar condenação. Porque levantar a mão não significa que o indivíduo nasceu de novo. Eu estou querendo ser bem claro aqui, para alguém dizer: o irmão disse lá que não precisa de levantar a mão. Levantar a mão não resolve. Arribar a mão, como diz o baiano, não vai resolver. É preciso que você humilhe-se diante do Salvador e contritamente reconheças que és pecador, arrependa-te dos teus pecados e confesse-o como Senhor e Salvador da tua alma, e será feliz agora e por todo sempre. Amém.